seguinte: faça uma lista dos grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Foi muito profundo, porque o ser humano é único. Quando a gente perde uma pessoa dessa, a gente não vê mais transitar, a gente perde aquele contato. Uma pessoa que cheia de ensinamentos é um patrimônio para a humanidade. Uma pessoa honesta, uma pessoa digna é um patrimônio. Uma sociedade que cada vez mais é formada de delinquentes, de excluídos, de violentos, de irados, de furiosos. Precisamos de gente de elegância, de cavalheirismo. E o exemplo de Pedro II para no silêncio lacônico, eloquente, no silêncio eloquente. Ilustre e caro Dr. Paulo II da Costa. Paulo, o irmão dele. Caríssimas senhoras Ninita Carvalho Costa, Sônia, Sara, Norma e demais familiares do saudoso amigo e confrade Pedro II da Costa. Caríssimo senhor presidente da FBX, ilustre jornalista Paixão Barbosa e demais companheiros do xadrismo. Instado pelas autoridades que coordenam o nosso desporto na Bahia e legitimado pelo aceno unânime da nossa comunidade, honro-me em fazer de minha voz um instrumento plangente que reporta e amplifica a admiração, o respeito e a amizade que todos nutrimos pela figura ímpar do Dr. Pedro II da Costa. É verdade que nos assalta neste momento um sentimento ambíguo e indefinido, porque não sabemos ao certo se nos alegramos com as excelentes lembranças que temos do convívio enaltecedor com o homenageado, ou se manifestamos a nossa decepção em andar por essa sala do 17º Torneio Sigma e não depararmos com a figura simpática e generosa de Pedro II da Costa. É certo que muitos são os rostos simpáticos e amigos que aqui hoje reconhecemos, mas já não abraçamos mais o nosso decano, já não podemos mais discutir com ele os lances e as ideias elípticas que nasciam do seu senso lógico e da sua profunda inteligência. Travar conversação com Pedro era o mesmo que se brindado com uma taça de um vinho raro e nobre, maturado nos melhores tonéis de carvalho francês. Para nós, seus ensinamentos eram uma senha para adentrarmos pelos umbrais de uma clássica academia e assenhorarmos por alguns instantes dos simbolismos temporários que nos singularizam e, pois, também nos imortalizam. O homem genial é imortal porque é singular porque é genial, e em sua singularidade genial imortaliza-se. A vida do gentil cavalheiro Pedro II da Costa é plena dessa singularidade. Segundo o testemunho do historiador Paulo II da Costa, seu irmão, ele nasceu na fazenda Umari, distrito da Caiçarinha, município de Quixadá, Ceará, no dia 1º de maio de 1918, filho de José II da Costa e Valdemira de Almeida II. Era um garoto muito curioso e inteligente. Estou vendo aqui o Pedro II, quando era pequeno ali. O que o recomendou a ser encaminhado pelo seu pai ao Colégio Castelo Branco em Fortaleza, fato que se deu no dia 2 de março de 1934. Tendo sido um autodidata até os 16 anos, foi submetido a um teste de nivelamento para se matricular no 2º ano do curso secundário, onde permaneceu até 1940, com a conclusão do curso complementar, sempre com as melhores notas da sua turma. Após um período de curta preparação, o nosso homenageado chegou a Salvador para prestar o vestibular na Escola Politécnica da Bahia, onde logrou
entre os 25 candidatos aprovados. Em dezembro de 1946, concluiu o curso de Engenharia Civil, campo em que passou a atuar com seu usual denodo, voltando-se exclusivamente para a área de construção de estradas, tema em que se notabilizou como professor da Escola de Engenharia da UXAL, onde foi diretor por 11 anos. Aprovado em concurso público para titular da cadeira de estradas da Escola Politécnica, tanto ali como na Faculdade de Engenharia da UFBA, veio a exercer o seu magistério durante mais de 30 anos. Escreveu, em autoria com o professor Wellington Figueiredo, o livro Estradas, Estudos e Projetos, onde propõe uma inovadora forma de cálculo da curva reversa nas estradas, superando as técnicas experimentais da época, que permitiam resultados aproximados. Estudo, aliás, que tem sido adotado em diversas escolas de engenharia do Brasil. No âmbito desportivo, o nosso homenageado foi também o vitorioso. Tendo aprendido a jogar xadrez na Escola Politécnica, ascendeu rapidamente a campeão da escola, vindo a vencer já na maturidade o Campeonato Sul-Americano de Veteranos em Buenos Aires, na Argentina. Constituindo-se em uma das mais elevadas lideranças da história do xadrismo na Bahia, teve atuação decisiva na criação da Federação Baiana de Xadrez, entidade que veio a permitir ao nosso Estado obter uma posição de destaque no cenário do xadrez nacional, subvertendo a tradicional hegemonia dos estados do sul do país, instituição que foi determinante para a obtenção do bicampeonato brasileiro de xadrez pelo baiano José de Pito Paiva, em 1971. Repetido o feito de 1966, quando então destronou os fortíssimos jogadores paulistas da época. Muito já se disse e muito mais há de se dizer sobre o Dr. Pedro II da Costa, nos vários campos em que exerceu o seu domínio intelectual e nos vários setores da sociedade culta em que o seu labor honroso teve lugar. Não é sem razão, pois, que nos unimos hoje para render homenagens a tão destacado vulto, repetindo outras iniciativas já adotadas por instituições enxadrísticas, a exemplo da série de torneios programados pelo Clube de Xadrez da Pituba, em Salvador, e do Clube de Xadrez de Quixadá, que passou a ter o seu nome, homenagem prestada por seus alunos. Como todos os senhores podem ver, narrar a trajetória terrestre da figura de Pedro II da Costa é oportunidade ímpar para aprendermos muito sobre humildade, equilíbrio, serenidade, educação, gentileza, respeito, consideração, altruísmo, autossacrifício, moderação, cidadania. Seu exemplo deve ser disseminado entre as gerações de homens e mulheres do nosso país. Aos jovens, para que aprendam a ter esperança e lutar. Aos maduros e velhos, para que saibam que o homem tem uma alma imortal, cujo brilho varia na mesma medida de sua compaixão pelos outros. Soube da sua partida no dia 7 de agosto de 2009, mas ainda assim eu lhes digo que Dr. Pedro não morreu. As cinzas do seu corpo terreno foram espargidas sobre o tronco de uma árvore frondosa, reintegrando a pujança da natureza que o originou. E embora não possa apertar-lhe as mãos, pelo menos o brilho do seu olhar generoso eu posso agora ver refletido nos olhos emocionados de cada um de vocês.